Comunicação. AD Madureira e Bitinga. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, graças a Deus. Assente-se na presença do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vale a pena pegar 10 minutos e fazer uma leitura como essa. Nós gostamos de alguns refrãos desse texto, principalmente o 31, que diremos, pois, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos alguns refrões dentro desse texto, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Enfim, a verdade, eu queria ver como Paulo viu. Eu queria tentar, porque não vamos ter tempo para nós meditar detalhes, mas vamos pegar aqui um panorama desse texto. Paulo, meus amados irmãos, pelo Espírito Santo aqui, ele é levado a compreender, a entender alguma coisa mais profunda. Os irmãos percebem que ele começa a ter uma revelação mais profunda. Aliás, Paulo, um dos homens que mais revelação recebeu de Deus, não é? E ele aqui começa então a receber de Deus revelações profundas, coisas que ultrapassava os limites daquilo que ele vivia. Porque, se você observar na vida de Paulo, ele era um homem sofredor. Ele pregava um evangelho de bênção, porém vivia sofrendo, não é? Ele pregava um evangelho de alegria, um evangelho de paz, um evangelho de prosperidade, inclusive, porém vivia sempre fazendo tenda com a mão calejada e sofrendo, apanhando, correndo, pulando pelos muros afora. Era a vida de Paulo. Mas quando ele chega aqui, Deus começa a revelar alguma coisa interessante, algo mais profundo a ele, porque ele começou a ver, irmãos, que mesmo estando no mundo cheio de adversidades, ele começou a ver isso é um panorama desse texto. Ele começou a ver que mesmo estando no mundo cheio de adversidades, não é? Cheio de problemas, se nós estamos do lado, ou se nós temos ao nosso lado um Deus que pode vencer todas as coisas, então você está, digamos assim, com sucesso garantido. Então o que ele percebe? Ele percebe o seguinte: ele começou a analisar, Deus começou a revelar a ele, dizendo algo, e é incrível que a gente começa a descobrir, porque ele começou a olhar e ver, a dificuldade existe, mas afinal, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, ele começa então a fazer colocações, e ele começa a entender que mesmo no mundo cheio de adversidades, cheio de luta, cheio de problemas, se Deus estiver ao nosso lado, então você vai ter vitória, porque o Deus que está ao seu lado pode vencer todas as coisas. E esse plano não foi um plano seu. E o que ele tenta mostrar é que este plano não foi um plano seu, foi um plano de Deus. Não foi alguém que chegou e falou: olha, a partir de agora eu abri uma igreja e aqui vai ser as normas assim, nós vamos fazer isso. É uma filosofia. Hoje vocês estudam, está cheio de coisas, né, filosóficas. Alguém quer inventar uma história, uma autoajuda aqui, uma coisa funcional até ali. Porém, não é isso que Deus criou. O Paulo não vem criando uma nova religião. Ele começa a olhar pelo prisma de Deus e mostrar as coisas que Deus faz e como Deus faz para que nós existíssemos e para que a igreja estivesse viva e pudéssemos ser o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, para nós chegar ao ponto de entendermos isso, ele quis mostrar que ao lado da nossa vida cheia de oposição, existe um Deus poderoso que projetou a sua e a minha e a nossa vitória. Então vamos lá, entender a visão de Paulo. Aqui Paulo, irmão, ele constatou
ele constatou o seguinte: não é a ausência do inimigo. Olha, você vai viver um evangelho sem inimigos. Não. Ele constatou aqui que mesmo que tenha o inimigo, e aí ele apresenta um que eu sempre falo para vocês aqui. Esse é terrível, né? Você pode ver que um dos primeiros que ele fez menção, qual foi? Nós mesmos. Ele já levanta porque ele sabia disso. Ele conhecia o Paulo que era. Ele conhecia o Paulo que foi antes de cair do cavalo, não é? E é isso, ele sabia quem ele era, então ele sabia a natureza que tinha, ele sabia por onde, então ele começou já, falou, vou começar detonando aqui, entendendo como Deus fez isso, eu posso vencer a mim mesmo. Então veja bem, ele começa a mostrar, ele constata aqui, irmão, não a ausência de inimigos, mas a capacidade, ou a capacidade de nós vencermos eles, ou a incapacidade, eu gostei disso, porque é a incapacidade de que os inimigos consigam nos vencer, quando o Senhor está do nosso lado. Você entendeu? É assim, ó, porque ele começa a dizer, quem nos separará do amor de Deus, não é? E aí ele desafia, ou seja, não é você dizer, não tem inimigo, não, tem inimigo, mas eles não são capazes de destruir a sua vida, não consegue destruir as nossas vidas, ou não consegue vencer as nossas vidas, porque o Senhor está ao nosso lado. E aí você então começa entendendo o plano de Deus nesse texto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque tem um projeto nisso. E o projeto, que Deus falou? Eu estarei no meio dele, não é? Não vou escrever mais a lei numa pedra, mas vou escrever a minha lei no coração desse povo. E eles não vão andar mais por vista, eles não vão andar porque tem um líder dizendo, olha, está escrito aqui. Não, eles vão andar porque haverá o meu espírito dentro do coração deles. Esta é a visão que Paulo começa a nos mostrar, irmão. Começa a nos mostrar uma visão de uma situação em que você pode vencer, eu posso vencer, a igreja vai vencer, porque o inimigo, ele não pode superar a partir do momento em que você está em Cristo Jesus. Por isso que os pregadores, alguns dizem, olha, só você mesmo pode se derrotar. Quando você desce de Cristo, ou seja, por quê? Cristo é uma posição elevada. A Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Ele nos eleva a uma condição. Ele faz, lá Efésios está dizendo que nós somos elevados. Nós estamos agora numa posição em Cristo. Se nós descermos de Cristo, perderemos a batalha. Mas enquanto você e eu, nós, né? Não pela nossa força também, que é um negócio tão tremendo, irmão. O que aconteceu aqui? Vamos tentar entender, não vai dar tempo não, mas vamos lá. Vamos procurar entender isso. Quando a gente entende, a gente consegue ver que o que Deus projetou para nós é maior do que as dificuldades que nós podemos enfrentar. É maior do que tudo isso. Nós vamos começar a ver que Ele projetou algo que nós poderíamos alcançar êxito nas nossas dificuldades. Tem luta? Tem. Tem inimigo? Tem. Mas eles não podem destruir você. Não, pastor, eu estou numa fundanga terrível, e o senhor vem dizer que o inimigo não pode. Eu quero bradar nesta noite na sua vida, o inimigo não pode te destruir, porque você é filho de Deus, você aceitou Jesus, Ele olhou para você, olhou na sua vida e viu que você ia aceitar Jesus. Aí é o segredo da coisa. Quando Ele olhou para nós, falou, esse camarada vai aceitar o meu filho. E aí você chega lá no finalzinho, que eu quero parar um pouquinho lá, tá? Quero parar um pouquinho para não confundir a cabeça, porque tem muita gente que se confunde lá quando fala que aquele que chamou também, vamos lá na frente, só para você entender, para você não ficar complicado. Mas quando chega
no 28, 29, né? Nós vamos entender. No 30, por exemplo, diz, e aos que predestinou, a esse também chamou, né? Então, dá a impressão que aí muitas pessoas ensinam que uns são para salvação, outros são para perdição. Não é nada disso aqui. É que na onisciência de Deus, Deus olhou para você, e Ele olhou e viu, esse vai crer no meu filho. E aqueles a quem, pela sua presciência, Deus olhou e viu que íamos crer no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus, a estes Ele predestinou. Predestinado por quê? Pelo quê? Pela fé que você ia exercer no sacrifício, na onisciência de Deus. A Bíblia diz que a igreja ela foi fundada antes da fundação do mundo. Antes que você imaginasse, Deus já estava escrevendo, o Roberto vai crer, o Fabiano vai crer, o Mané vai crer, a Maria vai crer. Ele estava fazendo ia fazendo uma relação de membro. Você não tinha secretaria da igreja, não tinha igreja formada, não tinha uma organização, e Deus já tinha o caderno de membro no céu. Esses vai ser membro do corpo de Cristo. Esses vão crer. Ele sabia que você ia nascer em 1990, mas sabia que você ia aceitar Jesus, e você foi predestinado na onisciência de Deus. Então, para nós entender isso, irmão, como eu disse, não dá tudo, porque é muita coisa boa. Nós entendemos que, quando a gente chega lá pelo 18, e você pode ler com mais calma na sua casa, e Deus vai falar muito mais no seu coração. Quando você chega no 18, por exemplo, você vai ver que, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. O sofrimento, agora que até parece difícil, mas ele é insignificante com relação àquilo, com a glória que Deus nos dará. Ou seja, a posição que você terá. Quando Deus olha para nós, estabelece o projeto. E o projeto é, ninguém poderá te suster. Não foi lá no Antigo Testamento? Deus não falava assim, ninguém vai te suster diante de ti. E tal. Por quê? Porque Deus estava no meio do povo. Deus dava vitória para o povo, a presença de Deus dava vitória para o povo. Assim também, a presença de Deus em nossas vidas nos garante a vitória. Foi por isso que Jesus falou, eu vou vir, eu e o Pai, e vamos fazer morada em vocês. Agora veja, nós continuamos porque a partir do momento em que nós passamos a fazer parte desse projeto de Deus, nós começamos a ter o quê? Nós começamos a ser herdeiro, ou seja, participar de tudo quanto Deus tem preparado. Então, irmão, é um negócio fantástico você entender que você foi chamado num projeto. Irmão, eu quero que você saia daqui hoje sabendo que há jeito de vencer. É só isso. A mensagem que Deus me deu é, fala para o povo que tem jeito de vencer. Eu só quero que você saia com isso daqui. Se você guardar isso, já está bom. Você não precisa guardar muita outra. Mas se você sair daqui consciente de que você pode vencer, porque você entrou aqui hoje achando que você ia perder, mas Jesus manda lhe dizer, você tem jeito ainda. Viu? É isso que Jesus mandou falar. Nós precisamos entender, irmão, que nós temos condições de vencer. E aí o projeto de Deus é simples, ele agrega em nós, ou seja, vai crer, vai. Então, agora Deus começa a nos colocar condições, Ele vai dando-nos condições, não é? Vai condicionando a gente. Aí você fala, mas pastor, não sei nem por onde começar. Então, o começo é crendo em Jesus. Você creu em Jesus, aceitou o sacrifício, e aí então o Espírito Santo toma as rédeas. Ele toma a direção da sua vida. Não é?
Às vezes, é o que diz aqui o verso, né, que vocês gostam de ver, que o Espírito Santo, né, tem um hino bonito que a gente canta, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, na verdade, quando você não sabe como andar, ele vai dirigir os seus passos. Quando nós não sabemos o que pedir, por isso é muito bom, aliás, gente, esse negócio de oração é muito interessante, viu? Quando você for orar, peça ajuda ao Espírito Santo. Tem gente que gosta muito de fazer discurso. Discurso não funciona muito não, sabe? Você gosta de discurso? Ninguém gosta, irmão. Nem em casa. O pai e a mãe começam a dar discurso e falam, vai demorar muito, hein? Tem muitos tópicos. Porque você não gosta, ninguém gosta. Então, o que Deus gosta? O que é uma oração funcional? A oração funcional é aquela que você pede ajuda ao Espírito Santo. Não é? Quando você pede ajuda ao Espírito Santo, ele vai guiar você na oração. Por isso que tem gente que fala, pastor, eu não consigo orar. Eu ajoelho e falo 5 minutos, é porque você vem com o discurso pronto. E a gente é ruim para discursar. Irmão, é verdade, se você for discursar, a gente é ruim. A gente pega lá e começa a discursar, de repente acabou. Só tinha isso mesmo, Jesus. O resto o senhor vê o que faz aí, porque na verdade... Mas não, quando você pede ajuda ao Espírito Santo, ele vai dirigir você para os assuntos que são pertinentes. O que é isso? Para os assuntos que são interessantes, para aquilo que ele precisa, por exemplo, para a sua vida, para a vida dos amigos, para a vida da igreja, para o projeto divino, porque às vezes Deus não quer nem que você ore para você. Às vezes, pastor, mas eu vou para fazer oração para quê? Eu quero para mim. É egoísta, deixa de ser egoísta, irmão. Enquanto você ora os interesses de Deus, Deus abençoa a sua vida. Tem pessoas que falam, tem pessoas que ele só sabe orar por ele, não é? E para o umbigo dele. Ele ora por ele, depois ele ora para o filho, para a mulher, ele ora e fica ali rodeando, irmão. É ele e o umbigo dele. Irmão, essa oração é ouvida? Irmão. Mas se solte na oração. Na oração é bom você falar, Espírito Santo, me ajuda a orar como convém. Me ajuda a orar naquilo que são os interesses de Deus, são os interesses eternos. Irmão, tem coisa no reino que Deus precisa discutir com a gente. Tem coisa que Deus quer falar mais sobre isso. Sabe, é na oração que a gente conversa. Pastor, eu fui lá na igreja, ouvi uma mensagem poderosa. Isso é bom, Deus está falando ao seu coração. Mas na intimidade, não dá para eu chegar, Deus não vai ficar pregando você na intimidade. Na intimidade, Ele vai falar aos seus ouvidos. Ele vai falar ao seu coração. E aí, então, na intimidade, a oração é intimidade. E se você vai com o discurso pronto, nunca tem intimidade. É mais ou menos assim, eu chego com o ofício pronto e falo, o que eu preciso é isso, dá para o senhor atender? Não tem intimidade. Mas se você chegar e começar a falar o seguinte, eu tive um problema assim, então, e aí discutir, eu estou com um problema que nem é meu, não é? E aí o que vai acontecer nisso aí? Vai sobrar intimidade. Deus começa, então, entendi, gostei da conversa. Deus gosta de bater papo, irmão. Deus gosta de alongar a conversa. E quando você alonga a conversa, e o Espírito Santo ele vai te dirigindo pelos caminhos da oração vitoriosa, a oração que funciona. E aí eu vou falar aquilo que eu sempre falo para você. A vitória, ela vai sair da oração. Se Deus decidir te dar a vitória porque gostou de você, o mundo fica café pequeno. Tem gente que fala, eu orei, agora eu vou enfrentar. Irmão, é melhor você falar, o Senhor vai dar a vitória. Se o Senhor for dar a vitória, eu vou. Entendeu como é que funciona? Se na oração você
conversando com o Senhor, você na intimidade com Deus, Deus fala, vou te dar vitória, irmão, você ganhou, ou seja, Deus gostou de você, e aí a vitória é certa, está entendendo? Então esse negócio de oração é muito interessante. Paulo estava mostrando aqui, que você não precisa, pastor, não sei como é que eu vou falar com Deus, não, o Espírito Santo vai te ajudar você a conversar com Deus naquilo que interessa, e quando você não tiver nem palavras, ainda o Espírito Santo estará intercedendo por você, e aqui, tanto Deus quanto Jesus, que entende a linguagem do Espírito Santo, vai agora interceder, porque Jesus hoje intercede. Irmão, você veja aqui o que aconteceu, eu não vou ter tempo para a gente chegar nos detalhes, mas veja, esse negócio é tão profundo, que nada poderá impedir o avanço da sua vida, da nossa vida, da salvação. O projeto é tão profundo que Deus, ele oferece um amor tão grande, que, é o que está escrito aqui no texto, que se precisou do quê? Se nem o seu filho ele poupou, como ele não nos dará as outras coisas, tudo que você precisa? Você entendeu o que está escrito aqui? Paulo está dizendo, gente, não é agora que ele não vai te dar uma vitóriazinha sobre alguma coisa. Quando precisou de um sacrifício, ele não poupou nem o seu filho e mandou para resolver o problema, quanto mais ele vai te dar solução nesse problema pequeno. É isso, como nos não dará, porque a Bíblia ela resume esse assunto, não é? Como não nos dará também com ele todas as coisas, ou seja, todas as possibilidades de vitória, se nem o seu filho poupou, se precisou de um sacrifício, ele enviou Jesus, agora como ele não vai dar vitória nesse probleminha seu, não vai fazer você vencer essa fraqueza, essa dificuldade, esse demôniozinho que saiu dos quintos dos infernos, que vai querer mandar na sua vida, não vai mandar não, porque o Senhor, Ele vai lhe dar a vitória para isso. O poder vai descer sobre a sua vida. Tem conversa não, irmão. Vai lhe dar a condição, sim, em todas as coisas você terá vitória. E aí então você chega e nós entendemos aqui o 31. Que diremos, pois, a estas coisas todas? E aí ele bate no peito e diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém vai conseguir ser contra você, se Deus é por você. Você entrou no projeto de Deus, você entrou no projeto divino. Tem um versículo na Bíblia que diz que ainda que a mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei. Irmão, olha para mim, se você perguntar para um pai, onde está o seu filho? Falar, sei lá, eu. O pai é meio assim mesmo, ele não sei não, acho que está por aí, falou que ia sair, não sei. Mas você pergunta para a mãe para você ver. Geralmente ela sabe detalhe. Agora, independente disso, Deus falou, ainda que a mãe se esqueça do filho, eu não me esquecerei. Agora você presta atenção no que Deus está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele sabe onde você está. Ele lhe acompanha. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você precisa. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos encerrar esse assunto. Mas, irmão, é muita coisa, veja. E ele diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho não poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas, ou seja, todas as possibilidades. Irmão, sabe por quê? Porque tem hora que vem essa voz dizendo, não tem jeito, o mundo é mau, o pecado está aqui, a igreja acho que não vai conseguir, eu não vou conseguir, a minha vida, estou enfrentando luta, eu sou um fraco, e vem esses negócios mesmo, irmão, vem, mas aí é hora de você dizer, se Jesus morreu, eu tenho vitória, se ele não poupou nem Jesus, nem o seu Filho único, muito menos poupará alguma coisa que poderá me dar vitória hoje, é projeto divino. E aí, irmão,
Paulo começa a desafiar. Eu vou só ler porque não vai dar tempo, né? Mas olha, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Veio o diabo. Não, não dá. Por quê? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo. Não, Cristo morreu por nós, não vai condenar. Então, quem os condenará? Pois Cristo quem morreu, ou que antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então, ninguém pode condenar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não sei se eu posso ler nessa outra versão. Estou com uma outra versão aqui. Mas, irmão, é incrível. Quem nos condenará? Não. Quem pode jamais ocultar de nós o amor de Cristo quando estamos em aflição? Ou em desventura? Quando somos perseguidos de morte ou destruídos? Será que isso acontece porque Ele não mais nos ama? E se tivermos fome, ou ficarmos sem dinheiro, ou passarmos por perigos, ou formos ameaçados de morte, será, pois, que Deus nos desamparou? Não, pois as Escrituras nos dizem que por sua causa precisamos estar prontos a enfrentar a morte a qualquer momento. Ou seja, aqui está dizendo, somos entregues à morte todo dia. Ou seja, precisamos estar prontos a cada dia. A igreja espera Jesus a cada dia. Se Jesus vier hoje, o céu é melhor do que a terra, viu, irmão? Não tenha medo da morte, não. Pastor, eu só tenho 20, é melhor viver o resto do céu do que... Epa, vamos para frente, é muito bom. Irmão, mas olha o que diz o 37. Porque tem gente que fica apavorado. Que isso, pastor? O senhor está querendo me mandar morrer já? Não, irmão. É porque você não viveu. Quando você viver mais 30, você vai falar, se eu tivesse ido aquele tempo, já estava bom. Estava no céu, irmão. O céu é muito melhor do que a terra. Não é? Infelizmente, hoje, nós estamos amando tanta terra e tantas coisas da terra, que a gente fica até meio dividido. Perguntar, quer ir para o céu? Falar, eu queria, mas eu queria ficar mais um pouco. A gente está tão dividido, irmão, entre as coisas da terra e as coisas do céu, que se perguntar, falar, mas Jesus poderia demorar mais uns 20 anos, né? Não é? Tudo conversa, irmão. O céu é muito melhor. Veja o que diz. Diz aqui, para nós encerrar esse assunto. Perseguição, essas coisas tudo. Agora chega no 37 e diz assim, mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio de Cristo, que nos amou a ponto de morrer por nós. E aí eu vou ler o 38 e o 39 nessa versão. Estou convencido de que nada poderá jamais nos separar do amor, ou do seu amor. A morte não pode, nem tampouco a vida. Presta atenção nisso. Nem tampouco a vida. Os anjos não poderão. E todas as forças do inferno não poderão nos afastar de nós, o amor de Deus. Veja bem que é o contrário do que a gente pensa, não é? Nos separar do amor de Deus. Dá a impressão que é nós que estamos ligados ao amor de Deus. É pelo contrário, irmão. É o amor de Deus que está invadindo a nossa vida. É por isso que você tem vitória, é por isso que você é crente. Se nós dependesse de estarmos nós, por isso que quando questionaram aquele hino, segura na mão de Deus e vai. Quando questionaram, muita gente achou, que isso, pastor? Mas não, irmão, não é bem a gente que segura na mão de Deus, é Deus que segura na nossa mão. O amor de Deus invade. Veja aqui a versão, eu estou convencido que nada poderá jamais nos separar do seu amor. Eu já falei da morte, vamos aqui um pouquinho mais além. Os anjos não poderão, o inferno, nada poderá nos afastar de nós o amor de Deus. Nossos temores pelo dia de hoje, ou as preocupações sobre o dia de amanhã, não. Ou o lugar onde estamos, se é no alto, se é na profundeza do mar, nada jamais será capaz de separar-nos do amor de Deus, demonstrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu por nós. Meus amados irmãos, isso quer dizer, você, nós temos chance de sermos vencedores, sim.
A partir do momento em que você olha esse texto e vê como Deus quis fazer, aquele que predestinou, não é? Se você voltar lá para o 29, aqueles que predestinou, a esses também chamou. Deus foi fazendo, você creu, Ele chamou você. Veja o que está escrito ao 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, o projeto é de Deus, não é eu, porque olha, eu fiquei melhor do que fulano. Não é nada disso. Deus fez um projeto, irmão, que alcança as nossas vidas. E aí eu volto a dizer o tema que Deus me deu: nós poderemos vencer. Nós temos condição de vencer, não pelo fato de sermos bons, mas pelo fato de Deus ter amado as nossas vidas. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí você pode repetir comigo: se Deus é por nós, se Deus é por você, ninguém será contra você. Se você voltasse para Jó, tem que pedir permissão. Ninguém toca. Pedro ou João está dizendo: e o inimigo não lhe toca. As aflições, as lutas, elas não são maior do que você pode suportar, do que nós podemos suportar. Os problemas aparecem, mas eles são pequenos. Eles são pequenos. Por isso, meu irmão, o inimigo não pode tocar em nós. Creia nisso. Creia nisso. Deus é poderoso para nos dar vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda isso, não só como um refrão de vida, mas é mais ou menos assim: se Deus disponibilizar todas as possibilidades que Ele tem a nosso favor, ninguém conseguirá vencer você. E se você crê, diga amém. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Maloide, tem um hino não muito comprido, minha filha. Vamos cantar em nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor é bom. Deus seja louvado, porque a sua misericórdia não tem fim. Vamos adorar com esse louvor.